Então, abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 15, os versículos de 21 a 28, nós vamos ler. Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Diz assim a palavra: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Esse é um relato bastante interessante de uma mulher que estava desesperada, chamada mulher cananeia. E Jesus foi para um lugar chamado as regiões de Tiro e Sidom. E essa mulher, em outro texto, vai falar lá em Marcos, isso mesmo, lá em Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37, vai dizer, aliás, capítulo 7 não, desculpa. Isso, capítulo... Agora eu me perdi aqui, capítulo 7, isso mesmo, do 24 ao 30. Também vai dizer sobre esse relato dessa mulher cananeia, e lá diz que ela era sírio-fenícia, que ela era grega. Ok, muito bem. Mas nós vemos ali ela clamando e buscando o auxílio de Jesus. Eu queria destacar uma coisa que é muito interessante, eu estava procurando na Bíblia, e eu não encontrei em nenhum outro lugar onde uma mulher, uma mãe, nesse caso uma mãe, que ela foi pedir auxílio à sua filha, que estava endemoniada. Não tem nenhum outro trecho da Bíblia onde fala sobre uma mãe ir desesperada ao encontro em busca de Jesus, do socorro, do auxílio. É muito interessante isso. Mesmo porque também, é claro, que na época a mulher, como era bem desprezada, era deixada de lado, então isso se tornava bastante difícil, a gente entende isso. Mas essa é uma mulher, é uma mãe que, no seu desespero, buscou auxílio em Jesus. E eu quero destacar hoje, nós queremos destacar nessa noite, alguns atributos desse texto que devem prevalecer em nosso lar. Atributos dos quais essa mulher teve, atributos dos quais essa mulher exerceu, e que é muito interessante trazermos para a nossa realidade, e são atributos importantíssimos, dos quais nós devemos ter hoje também no nosso lar. E hoje, como sendo o Dia das Mães, falando dessa mulher que também é mãe, que também buscou a Jesus e encontrou auxílio, encontrou refúgio. Então, maio é o mês da família. Nesse mês nós vamos ter essas mensagens com esse enfoque. E no texto que nós lemos, nós podemos observar o relato de uma mulher desesperada pela cura da sua filha. Ela não mediu esforços para que a sua filha fosse curada fisicamente. Ela sabia onde encontrar a cura da sua filha. A Bíblia ela destaca que um dos papéis mais importantes de uma mulher era o de ser mãe, de gerar filhos, alimentar, consolar, dar amor, proteção, educar. E não foi diferente com esta mulher também. Na Bíblia, a palavra mãe ou mães aparece mais de 280 vezes. Então nós podemos notar que receberam, que várias vezes a menção sobre elas é de honra, é de gratidão. Quando se fala em mães na Bíblia,
Vem em nossa mente o nome daquelas mães que receberam um grande destaque. No entanto, este texto que nós lemos mostra uma mãe que não recebeu tanto destaque, não recebeu, na verdade, destaque nenhum. Nem o seu nome nós sabemos, mas ela foi mencionada aqui por causa da sua perseverança, por causa da sua fé e por causa do seu amor. Então nós podemos aprender a ver com o exemplo dessa mãe alguns atributos, algumas qualidades que devem e que deveriam ser encontradas também em todas as famílias, das quais nós vamos destacar aqui hoje. A primeira delas é que a mulher cananeia, essa mãe, ela buscou solução para a sua filha aos pés de Jesus. E não aos pés de um feiticeiro ou de coisas semelhantes. Nós sabemos que em momentos de apuros, momentos de aflições, às vezes nós não sabemos direito o que fazer. Nós pais, nós mães, ficamos muitas vezes desesperados, sem saber para onde correr. Mas um atributo desta mulher aqui, ela buscou solução no local certo, com a pessoa certa, no momento certo. Ela estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e ela buscou solução para isso. Ela poderia simplesmente não ir atrás de Jesus, mas ela foi. Ela buscou, ela ouviu que Jesus estava naquele lugar, ouviu que Jesus estava naquela cidade e foi ao encontro dele. Então, ela buscou uma solução. Nos tempos de Jesus existiam algumas facções religiosas que atuavam intensamente como curandeiros, que eram os essênios e os terapeutas do deserto. Cada uma dessas duas facções tinha as suas filosofias de curas. Porém, aquela mãe não buscou a solução para sua filha indo atrás de curandeiros. Ela levou a sua filha aos pés daquele que com certeza poderia realizar o grande milagre que ela estava esperando. Hoje nós temos na nossa cultura, no nosso país, no nosso mundo, hoje nós temos muitos métodos, existem muitos métodos que podemos buscar para a cura física. Tem os médicos, tem os medicamentos, tem vários medicamentos que são chamados fitoterápicos, não é mesmo? Tem também outros métodos por aí, atrás de, poderíamos dizer, os curandeiros que tem por aí, né? E hoje também nós já temos uma galera aí que são os curandeiros evangélicos, por assim dizer, o que é uma grande farsa. Mas no que diz respeito a um milagre, só tem um caminho. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. E aquela mulher fez o que era certo. Ela procurou no lugar certo. Ela procurou a solução correta. Em Lucas 18, 27 vai dizer assim: mas ele respondeu: os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Para ela, a cura da sua filha era impossível. Imagina a pessoa, uma criança talvez, ou uma adolescente, não sei, estar sofrendo de convulsões. Ou no caso aqui diz, estava endemoniada. Porque convulsões e endemoniado parece quase a mesma coisa, né? Parece. Mas muitas vezes as pessoas não sabem distinguir muito bem isso, não é mesmo? E imagina o quanto essa mulher já padecia, já sofria, e possivelmente já deve ter ido antes buscar soluções em muitos outros lugares. No entanto, ela só achou a verdadeira solução quando foi até Jesus. Então esse é o primeiro, um dos atributos que nós devemos ter em nosso lar. Sempre devemos buscar a solução em Jesus, como fez essa mulher. Essa mãe cananeia. O segundo atributo que eu quero destacar aqui é que a mulher cananeia, ela meditava, ela conhecia a Bíblia Sagrada e sabia que Cristo era o Messias prometido. Em outras palavras, ela acreditava que Deus existe. E por que fala assim? Porque ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ela sabia, ela tinha ouvido falar desse Jesus. Ela sabia que ele era o filho de Davi. E como é que ela sabia isso? De duas maneiras. A primeira, meditando e lendo a Bíblia. E a segunda, ouvindo aquilo que estava sendo dito daquele Jesus que ali passava, daquele Jesus que ali estava. Então, ela conhecia, ela sabia que ele era o Messias prometido.
E ela acreditava que Deus existe. Em Hebreus 11:6 tem um texto que vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é impossível agradar a Deus se não temos fé. A mulher cananeia sabia que Cristo era o Messias prometido e que diante dele estaria a solução para o problema da filha dela. Crer que Deus existe é um atributo que não deve faltar em toda e em qualquer família. Então ela buscou solução em Jesus. Ela acreditava que Jesus de fato era Deus, o Messias enviado, a raiz de Davi. Ela fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós destacamos aqui que o segundo atributo que não deve faltar em nenhuma família, que não pode faltar na nossa família, que não pode faltar em nossa casa de forma alguma, é a fé, é crer que de fato Jesus é quem Ele disse ser. Sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como. Esse é o segundo atributo desta mulher. E o terceiro atributo que nós vamos encontrar aqui, e olha que coisa interessante, eu quero voltar um pouquinho aqui, que eu estou falando dos atributos, né? Então ela buscou solução, ela teve fé, e o terceiro é muito interessante, ela não mediu esforços para buscar a Cristo. Ela não mediu esforços para buscar a Cristo. Veja só, quais dificuldades estavam diante dela? O esforço da distância. Tiro e Sidom localiza-se ao sul da região que ela morava. Ela não mediu esforços e nem a distância a impediu de buscar a Cristo, em Cristo solução para sua filha. Outro esforço que ela teve que enfrentar, o esforço de vencer a rejeição dos discípulos. Nós vemos ali, lemos que em Mateus 15:23, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Agora, o que eu acho mais impactante e mais difícil é que ela enfrentou a própria, digamos assim, não sei qual seria a palavra certa para dizer, mas a própria rejeição, pelo menos a princípio, parece uma rejeição do próprio Jesus. Quando Jesus disse para ela, né? Mateus 15:26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por que ele falou isso? Você já imaginou por que Jesus falou para essa mulher: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos? O Jesus que diz que é o Jesus de amor da Bíblia, o Jesus que o pastor acabou de ler agora aqui, 1 Coríntios 13, de 4-8, que Deus é amor, e como o amor se manifesta. E de repente vem uma mulher necessitada, dessa forma. E Jesus diz desse jeito para ela, é estranho, não é? Mas o que ele queria fazer aqui neste momento? Ele estava instigando a fé dela, instigando a força de vontade dela. Deus deseja que sejamos constantes e persistentes na oração. Jesus estava instigando para que ela fosse além daquelas barreiras que estavam ali, impedindo ela de alcançar o que ela precisava alcançar. E graças a Deus ela foi além. Ela foi adiante e hoje nos serve de exemplo. Porque a bem da verdade é que nos tempos em que nós vivemos, nós temos a tendência de desistir, é ou não é? Olha para você, mãe, pai, quantas vezes você já desistiu? Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você disse: não aguento mais, não quero mais, não vai dar certo? Mas essa mulher, neste caso, em especial, ela não mediu esforços para buscar a Cristo. E mesmo diante dessas dificuldades, dessas barreiras que estavam diante dela, ela foi em diante, ela foi para frente. Deus deseja que sejamos confiantes diante dele. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, um outro atributo ou qualidade que deve ser encontrados em cada membro da família de Deus é o de não medir esforços de buscar a Cristo. Deixa eu recapitular então, para que você fixe bem tudo isso que nós estamos falando hoje. Quais então atributos nós percebemos nessa atitude dessa mulher, dessa mãe? O atributo de buscar solução em Cristo, o atributo da fé, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus, e um outro atributo de buscar a Cristo independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades e com toda a dedicação, com todo o esforço. E é isso que a Igreja de Cristo tem feito nesses últimos dias. Nós temos buscado a Cristo independentemente da situação em que está vivendo o nosso país, em que está vivendo o nosso mundo, o nosso planeta inteiro. Nós temos feito isso. E isso eu creio, sabe, irmãos, esse momento em especial do qual nós estamos vivendo, é na verdade não somente por permissão de Deus, é claro que é na verdade não somente o princípio das dores, conforme descrito em Mateus 24, mas é também um teste para a igreja. E eu espero que esse teste faça com que nós todos sejamos aprovados. Porque, na verdade, tem sido cada dia mais difícil buscar a Cristo. Se você pensar bem, é assim que é. Por quê? Hoje há muitas distrações. Hoje há muitas outras coisas das quais as pessoas buscam. Hoje as pessoas estão muito mais interessadas em seu bem próprio do que o bem comum. Então hoje nós vivemos dias dos quais tem sido um teste para a igreja. E daqui para frente, nós temos certeza que, conforme diz a palavra, as coisas tendem a ficar mais difíceis. Então nós temos que ter essa atitude, essa proatividade, de acordo com como nós vemos aqui nesse texto que nós lemos. E esses são alguns atributos que essa mulher nos ensina, que essa mulher nos traz. Então, irmãos, o que eu tiro de tudo isso, quando nós falamos de tudo isso? O que Deus deseja não somente das mães, mas de cada família, de cada membro da família, é que nós coloquemos aos seus pés todos os nossos entes queridos. Só Ele pode fazer alguma coisa por nossos parentes, por nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Nós não podemos fazer praticamente nada, a não ser dobrar nossos joelhos. E eu tenho certeza que se tem uma coisa que as mães fazem muito bem, muito melhor do que nós pais, né? Do que os homens em geral, eu tenho certeza disso, é essa vocação de se doar a uma causa, de se doar a uma causa, quando eu falo, é se doar aos filhos. Então nós vemos as mães muito mais ativas, muito mais interagindo com Deus na busca de uma melhora para a sua prole, para os seus filhos, para o seu casamento, para o seu marido, para a sua família. O que mais eu vejo aqui? Que busquem verdadeiramente, meditando em sua palavra, e que não meçamos esforços para buscá-lo. O resultado da vida daquela mulher, então, qual que foi o resultado? Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então ela foi atendida naquilo que ela necessitava, que era a cura da sua filha, que era a libertação da sua filha. Ela alcançou misericórdia de Jesus. É bem verdade que nem sempre nossos pedidos são aqueles que nós queremos, ou nem sempre nós somos ouvidos, talvez, porque Deus é soberano. E Ele sabe bem o que é melhor para nós. Mas independente disso, porque aquela mulher também nem sabia se ela ia conseguir alguma coisa ou não. Ela buscou e ela alcançou. Então esses são os atributos
que nós também, como igreja, como irmãos, como cristãos, como pais, como mães, principalmente nesse dia, nós podemos fazer a mesma coisa. Porque só assim, dessa forma, é que nós vamos alcançar tudo aquilo que nós necessitamos em Cristo. E Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que nem sempre, todas as vezes, recebemos o que pedimos. Mas certamente, Ele nos ouve em todos os pedidos. Amém?